Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos ao canal Mundo Sem Paralelo. Neste vídeo eu quero tratar de um assunto que normalmente é negligenciado pelos comentaristas políticos e que responde à seguinte questão: existe o risco de o Brasil se transformar numa teocracia? Mas antes de mais nada, eu gostaria que vocês dessem um like, ativassem o sininho de notificações e disseminassem, compartilhassem esse vídeo com seus grupos de amigos. Eu gostaria de esclarecer o seguinte ponto: o que é exatamente uma teocracia? Bem, a teocracia é um regime político em que o poder religioso se sobrepõe aos demais poderes da nação. É o sistema de governo em que as ações políticas, jurídicas e as ações sociais e também as ações policiais são submetidas às normas religiosas. Kleber, existem países teocráticos no mundo? Existem e são vários. Eu vou citar alguns exemplos: o Paquistão, o Irã, a Arábia Saudita, o Afeganistão e a Mauritânia são exemplos. Alguns dizem que Israel e o Vaticano também são países teocráticos. Eu não concordo com isso. No caso do Vaticano, lá residem apenas a elite da Igreja Católica. São poucos laicos que vivem lá. Há alguns prestadores de serviço que moram enquanto dura a prestação do serviço. Depois eles são obrigados a sair. E no caso de Israel, porque lá há uma tolerância com outras formas de religião. No caso, os muçulmanos, que são 18% da população, e os cristãos, que são cristãos católicos e não evangélicos, são cristãos católicos, eles representam 1% da população. Então, essas duas minorias não são perseguidas, tá? Então, eu fico nesses 5 primeiros como exemplos de países que são não laicos ou que são países teocráticos. Qual é a característica de todos eles? É que em nenhum deles há democracia. Agora que explicamos o que é uma teocracia, vamos responder à pergunta inicial desse vídeo. Existe o risco de o Brasil se transformar em um país teocrata? Eu diria que no curto e no médio prazo não há esse risco. Apesar dos discursos inflamados na Avenida Paulista, no dia 25 de março, de personagens como Silas Malafaia e a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. O Silas Malafaia, quero aqui abrir um parêntese, ele tenta se colocar como uma opção ao Bolsonaro. Como sabemos, o Bolsonaro tornou-se inelegível. Em política não existe vácuo. Todo espaço vago tende a ser ocupado por um personagem político. O Malafaia, sabendo que Bolsonaro é inelegível, tá? E que há a séria possibilidade de ele vir a ser preso, e não tendo no momento nenhum candidato forte para substituí-lo no âmbito da extrema-direita, o Malafaia se coloca como um personagem que está disposto a ocupar esse vácuo. E quanto à ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela foi bem clara no discurso que fez na Avenida Paulista, de que almeja que o Brasil, ela sonha que o Brasil se transforme numa teocracia evangélica. Dito isso, eu quero observar o seguinte: de todas as formas de religião presentes no Brasil, os evangélicos são aqueles que têm tido um aumento expressivo de fiéis nas últimas décadas, nos últimos anos. E a isso corresponde também a um aumento da militância política nas igrejas. O resultado disso é que eles passaram a dispor de uma bancada expressiva no Congresso Nacional. Eles possuem 26 dos 81 senadores em exercício e 202 dos 513 deputados federais. São bancadas muito expressivas, mas não suficientes para a aprovação, por exemplo, de um projeto
de lei, ou aprovação de uma PEC, que é um projeto que muda a Constituição. Para isso, seriam necessários 308 deputados federais e 49 senadores. Esse é o objetivo da bancada evangélica. Ter essa disponibilidade de parlamentares para poder alterar a Constituição e fazer valer os valores cristãos. Eu diria que eles almejam conseguir isso em 7, 8 anos. E também eleger, quem sabe, o próximo presidente da República. Tendo nas mãos o Executivo Federal e o Congresso, você controla, inevitavelmente, o Judiciário, porque você define as leis, tá? Você define as leis e passa a ter o poder das armas também. Fica bem claro, então, que há o sonho de se transformar de parte, tá, do mundo religioso, de transformar o Brasil numa teocracia. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. O problema é se isso será alcançado, se isso será permitido. Pois caso isso venha a acontecer, a interferência do mundo religioso não se limitará apenas ao espaço político ou ao espaço jurídico. Isso irá interferir diretamente na vida das pessoas, tá? No comportamento das pessoas, até no modo como as pessoas agem e se vestem, nos direitos de minorias, no direito da mulher a conseguir cargos no mercado de trabalho, no direito da mulher de votar, de expressar suas opiniões. Eu diria que, caso o Brasil se transformasse numa teocracia, o Brasil seria um país muito menos interessante para se viver, em um país sem democracia. Muito obrigado. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui e peço que deem um like, disseminem esse vídeo com seus grupos e ativem o sininho das notificações. Muito obrigado. Boa tarde a todos.